Boa noite a todos. Eu sou o Dr. Vitor Hugo, sou médico, cirurgião plástico. Estamos aqui hoje para fazer a imersão em toxina botulínica com foco em o que não fazer. Estamos ao vivo com uma equipe maravilhosa da Substância P. Temos lá Luciana, Serjão, Dr. Eduardo Piccinini, todo mundo aqui para oferecer uma live e um podcast para vocês. Como estamos ao vivo, nós vamos poder responder as perguntas de vocês e interagir. Se vocês tiverem interesse em interagir, é só mandar mensagem no chat, que assim que tiver uma pausinha entre a nossa conversa aqui, vocês vão poder ter as suas perguntas respondidas. Muito obrigado por estarem conosco hoje à noite. Quinta-feira à noite é um dia que nossos alunos estão todos festejando na faculdade. Nós vamos começar aqui conversando um pouquinho sobre o público que se inscreveu. Agradeço mais uma vez a todos que se inscreveram. E aí percebemos que nós temos 3 públicos principais. A doutora Camila trouxe um público de advogados para a gente. E temos outros 2 públicos interessados em toxina botulínica. O primeiro público são aquelas pessoas que ainda não aplicam Botox, que ou não aprenderam ou não têm confiança suficiente para seguir com os tratamentos. Tem medo. Então nós vamos oferecer uma oportunidade no final dessa live. No finalzinho eu vou contar para vocês do protocolo VH. Por isso que a gente está fazendo esse podcast hoje. E vamos mudar a vida de vocês. Vocês vão poder ter segurança e aprender uma técnica padronizada e mudar a sua vida para o caminho da estética. Todo mundo sonha em ter mais tranquilidade, ganhar dinheiro, fazer a sua própria agenda e ficar um pouco mais com a família. Então fiquem conosco até o final. No final vai ter uma super oferta para quem está com a gente hoje, tá certo? E o segundo público, na verdade o terceiro, é um público de pessoas que já aplicam Botox. Estão curiosos para saber o que eu tenho para falar para vocês. Mas não só eu. Eu acho que eu sofri muito no caminho da aplicação e do trabalho com estética para aprender detalhes da clínica, como cobrar, como não cobrar, como lidar com os pacientes, inclusive na parte judicial. Então, a doutora Camila vai ajudar a gente com tudo isso. E para ter essa conversa espetacular, eu pensei em 4 temas principais para dividir, facilitar e mostrar o que vocês vão ter ao longo desse tempo. Então, como vocês deveriam fazer para não começar uma clínica de estética? O que é errado fazer para começar uma clínica? Como não cobrar o Botox? Então, a gente vai contar para vocês detalhes de impostos, de gestão, para errar o mínimo possível, porque ninguém gosta de ter prejuízo. Todo mundo quer mudar de vida, mas para mudar de vida você precisa aprender a fazer como. E, além de tudo isso, conversar um pouco sobre o marketing digital. Como não falar de rede social? Nós temos uma advogada especialista na área médica hoje com a gente, né? E, por último, obviamente, eu vou ter que fazer um monólogo para contar para vocês o que eu acho que é erro técnico. Aí a gente vai falar um pouquinho mais especificamente de cada coisa da toxina botulínica e o que eu acho que não vale a pena ser feito nos pacientes de vocês. Tá bom? Então, para essa conversa, eu vou apresentar nossos convidados. Começando com a doutora Camila Cortez. É bastante coisa, por isso que eu tenho que ler. Ela é advogada, fundadora da K Cortez Consultoria e Assessoria em Direito Médico, Bioética e Healthcare Compliance. Advogada do CREMESP por mais de 13 anos. Especialista em bioética pela FMUSP, Direito da Medicina pela Universidade de Coimbra e Direito Público pela Escola Paulista de Magistratura. Mestranda em Ciências de Saúde pela Unifesp, olha que chique. Certificação em Healthcare and Compliance pelo Colégio Brasileiro de Executivos da Saúde e ainda atua como diretora e professora do Instituto Biomedes. Doutora Camila, muito bem-vinda. Como a senhorita arruma tempo para tanta coisa? É o que todo mundo me pergunta. Conta um pouquinho de você para a gente entender o que a gente vai conversar hoje. Fica super à vontade. Ai, Bem-vinda. obrigada. Eu agradeço o convite, obrigada aí pela oportunidade. É sempre muito bom conversar, especialmente de maneira preventiva. Né? Acho que esse é o grande foco, né? Que todo mundo se prepare, né? E esteja pronto para a atividade. Mas a minha história começa em 2008, quando eu passei no concurso para trabalhar no CREMESP. E ainda direito médico era algo assim muito incipiente, a gente não tinha muita base, pouquíssimos doutrinadores e referências, né? E eu não tinha tido na faculdade, assim como grande parte dos advogados não tem, até hoje, né? E comecei a me especializar por necessidade, porque eu lidava com temas, para mim, totalmente novos, né? Comecei a me aprofundar e pela minha experiência lá, eu comecei a construir, assim, um pensamento de que a gente precisa prevenir, né?
Porque depois que o médico recebe uma notificação do conselho ou um processo, uma notificação de um processo, é muito doloroso e muitas das vezes a gente não consegue mais voltar atrás ou trazer um resultado bom. O resultado bom é se a gente previne. Então, em 2021, aí estudei durante todo esse tempo, né, por necessidade, porque eu gostei muito. Falei, não, acho que é aqui que eu quero ficar. Eu tenho, assim, família de médico, meus pais são médicos e acabei gostando muito, me senti muita afinidade pelo tema. E em 2021, eu decidi largar minha carreira pública de vez, né, já era professora na área há uns anos, já tinha o instituto e abri a consultoria. Então, desde 2021, exclusivamente eu atuo na prevenção de riscos nas clínicas. Cirurgiões plásticos são os principais aí, dermatos também, mas cirurgiões plásticos principalmente são meus principais clientes hoje. E é isso, trabalhar para prevenir, para que todo mundo se sinta protegido, em todos os aspectos, né? Então, fico aqui super, super à disposição. Não, eu fico muito privilegiado, me sentindo lisonjeado de ter sua presença conosco. Tenho também meu amigo, o Fábio Henrique Tagliaferro. O Fábio, ele é engenheiro de formação, formado em engenharia de produção pela FEI, com experiência na sua área em multinacionais, como a Praxair e a Kipper. Você me corrige se eu falei errado, tá? E concursado público do Sistema de Gás da Petrobras. Isso que sempre mexeu comigo e eu conversei com ele a respeito disso, inclusive, algumas vezes, e foi a razão de eu tê-lo chamado. Por que o cara larga um emprego público com o seu salário, sua segurança, seu concurso público e vai assumir a gestão de uma clínica de estética da minha amiga e colega médica, doutora Renata Fogolin Violato. Então, a doutora Renata cedeu o Fábio hoje para a gente um pouquinho, para contar para a gente essa história espetacular de gestão para melhorar a gestão, literalmente, da clínica dela. E com isso, eles vêm crescendo nos últimos anos, ele entende muito de todos os detalhes de gestão de clínica e a gente vai poder conversar com ele a respeito disso, para que você erre menos quando você começar. Fábio, fala um pouquinho de você para a gente, por gentileza. Claro, boa noite a todos, muito legal estar aqui com vocês. Eu acho que é um prazer compartilhar como a gente foi evoluindo, a nossa experiência. Eu tenho uma vivência muito grande na indústria, né, nas empresas, e já conheço, eu estou casado com a doutora Renata Violato já há 6 anos, a gente está junto há 12 anos, conheço o Dr. Vitor todo esse período aí, e isso foi cada vez mais evoluindo, eu sempre passando a minha experiência na vida dela como médica, e foi muito legal, e a gente vai evoluindo com o tempo, chegou no momento que é o que você falou, né? Por que, como isso, né? Eu largar uma carreira, uma certa estabilidade para fazer a gestão da clínica, né? O mercado de estética ele é muito promissor, eu acho que ele tem um grande, assim, um mercado muito lucrativo, um mercado muito interessante. Por outro lado, também ele exige. Os pacientes são muito exigentes, você tem que se atualizar cada vez mais tecnologicamente, tanto de aperfeiçoamento de estudos, né, e técnicas, e quanto a parte de encantar o seu público, porque ele realmente é exigente, é um mercado, se ele não sentir um certo encantamento, né, um certo diferencial na sua empresa, na sua clínica, com certeza ele vai procurar outra, né? E ele sempre faz essa comparação, conversa com amigos, e isso é no dia a dia. Então, e para um médico, para um profissional da área de estética, é muito difícil ele gerenciar e estar todos os espaços ao mesmo tempo. Lógico, quando você ainda está crescendo, você consegue estar junto com a recepção, consegue estar junto com todas as áreas, mas quando você atingir um nível que você vai crescendo, se você não profissionaliza, se você não põe uma pessoa para gerenciar, para cuidar, assim como a doutora comentou, a doutora Camila disse, né, que é necessário as áreas ter esse apoio mesmo para conseguir crescer. Se você não tiver a parte jurídica bem estruturada, a parte de gestão, assim como as outras áreas, não se sustenta, né? Então você acaba dificilmente vai se manter e crescer. Por isso eu tive que fazer essa escolha e estou muito feliz e é o que o doutor falou, né? A gente está crescendo cada vez mais e é muito legal estar compartilhando a nossa experiência e contando da prática mesmo, como a gente foi aprendendo.
Que legal, Fábio. Na verdade, a gente é amigo há muito tempo, então me chama de Vitor, pelo amor de Deus. A gente está aqui falando na frente de tanta gente, imagino eu. Mas a gente vai seguir essa rotina de amizade sempre, pode ficar à vontade mesmo. Então, vamos linkar esse seu pensamento de estruturar melhor a clínica com o que a doutora comentou para a gente, né? Então, acho que vale a pena perguntar para a doutora como que ela lida com a parte de redes sociais, como que ela orienta o médico a se portar na vida real. Porque o pessoal acha que a internet é o quintal de casa, né? E faz TikTokzinho, dancinha, não sei o que lá, pré e pós, todas essas coisas que eu tenho uma certa angústia e aflição. Então, por favor, doutora, fique à vontade e nos oriente a esse respeito. Bom, também então vou pedir para vocês me chamarem de Camila, combinado? Então a gente chama todo mundo Fechado. pelo nome. Ótimo. Bom, a história da questão do marketing ele começa lá atrás, com as revistas, entrevistas, mas de fato a gente teve um boom aí a partir de 2013, 14, né, quando lança o Instagram, Facebook. E aí a preocupação dos conselhos com relação a isso aumentou muito, né? Especialmente porque a gente tem ali, a gente atinge um número de pessoas, a gente nem imagina o quanto que a gente atinge. O que eu sempre digo, e sempre com muita transparência, porque cada médico tem o seu perfil, que a gente precisa respeitar o nosso perfil, né? Eu acho que isso é importante. Então, a gente conhece e convive com médicos mais ousados, outros menos ousados, né? Uns que gostam mais têm um apetite de risco maior, outros menos, né? Mas, porque a regra está posta. A regra é aquilo, né? Enquanto ela não mudar, ela está lá. Ela é rigorosa, ela é conservadora, ela tem uma base do não mercantilismo que, assim, não acredito que mude, né? Dificilmente o Conselho Federal de Medicina vai dizer que a medicina é mercantilista. Isso não quer dizer que a gente não possa lucrar, mas o que ele quer dizer com isso é você colocar a parte mercantilista na frente do atendimento do paciente, no benefício para ele. Então, o que eu sempre digo, primeiro eu faço esse ajuste, né? Do seu apetite de risco, do seu estilo, né? Porque eu acho que depende muito de cada um. Ultrapassada essa primeira conversa, é sempre no sentido das redes sociais de orientação e informação, né? E mais do que isso, procurar sempre uma assessoria, alguém especialista para te falar se você vai ou não. E eu sempre digo também, se você tiver na dúvida, não poste. Porque se você está na dúvida, o conselho tem certeza absoluta, né? Porque o que a gente percebe, e isso é estatístico, né? Dentro do Conselho de Medicina, qualquer denúncia tem uma possibilidade de virar processo aí de 25%, né? Se não for de publicidade. Quando é publicidade, é 75% de virar. Por quê? É muito difícil, é um print, é uma foto da sua foto, né? Eu tô com um print dentro de uma sindicância mostrando... E como que eu vou dizer que eu não fiz? Então, é muito mais difícil a defesa. Tem chances? Sempre tem, mas é muito mais difícil. Então, é um trabalho muito de prevenção mesmo. É uma dor de cabeça. Aí tem gente que me pergunta assim, mas a pena é alta? De fato, a primeira pena para uma publicidade antiética não vai ser. Mas e supondo que você tem o azar de ter, de fato, um erro, um problema com o paciente, já está lá a sua advertência, né? Então, você vai ser, de repente, você responde uma sindicância por, de fato, um ato médico que você tenha feito, já está lá, você já vai ter uma gradação da pena. Então, não vale a pena correr o risco, na minha opinião. Então, sempre focado em informação, cuidado, como você vai se identificar. Então, não se diga especialista se você não é. Na parte de estética, isso é muito comum, né? Cursos que não são considerados especialidade, né? Que é pela residência médica, prova de título, os demais não são considerados especialidade. Isso é uma das coisas que mais acontece, né? E na questão da estética, a gente tem as fotos dos pacientes, que é um outro problema grave, antes e depois, que continua vedado. Então, para quem trabalha com estética, é o trabalho mais ainda redobrado de prevenção e cuidado, né? Então, do que não fazer, né? A gente tem uma lista do que não fazer, mas o que fazer e como fazer? Orientação e informação, sem expor paciente, se identificar devidamente com seu nome, CRM, estado e RQ, se você tiver, né? E aí sim você pode se identificar como especialista, e sempre com muito cuidado, muita cautela. Dá para fazer, eu garanto que dá. Dá para fazer rede social ética, e assim, meu conselho é que você não corra esse risco, porque é um dissabor muito grande, você tem que responder, se justificar, é algo que os médicos não merecem passar. A gente sempre senta nas rodas de conversa de médicos
e nas faculdades que eu dou aula também, com os residentes e tudo. E eu falo muito isso para eles. O detalhe do RQE, ninguém lembra. Ninguém lembra de registrar o seu diploma da AMB lá no Conselho Regional de Medicina. E é obrigatório. Se você quer se dizer especialista, se você é especialista, leve o seu diploma para registrar. Por favor. Tem que levar. Esse número é mandatório. É. E tem outro detalhe que você citou que eu acho que é muito importante. Não pode para IPOS. Ah, mas os dentistas põem. Esse é o argumento dos colegas, tá? Nos congressos de cirurgia plástica. O dentista põe, o biomédico põe, o farmacêutico põe. Quando eu encontro com uma pessoa de outra área que não médico, da área da saúde, que faz isso, eu falo, deixa eu te falar um negócio, não faça isso, porque independente do seu conselho não permitir, a gente não vai ser julgado pelo conselho só. Tem a justiça brasileira. E aí você pode ser enquadrado como promessa de resultado no PROCON, perfeito. se eu não me engano. Se eu não me engano é um 71 o código, talvez, eu não lembro direito, mas não é a minha área. Também tem códigos para a gente ser julgado como promessa de resultado na justiça brasileira. Então, não vale o risco. Então, a senhorita tem toda a razão, né? E muito obrigado pela orientação. Acho que os pacientes vão, e as pessoas que estão assistindo a gente, vão ter a noção que não vale o risco. Não vale, não vale. Só para complementar, eu geralmente faço perguntas assim para os médicos no sentido de qual é a porcentagem de pacientes que vêm pelo Instagram, pela rede social, né? Compensa o risco que você corre pelo número de pacientes que você absorve, capta por lá? E quase sempre as pessoas 100% diz que não. Né? É um risco que você corre até desnecessário, porque os seus pacientes muitas vezes nem de lá vêm. Com relação ao resultado, só para complementar, o ato médico em si, ele é de meio, não é de resultado. Ou seja, né, o médico empreende todos os meios possíveis para chegar no resultado e essa é a regra. Mas a partir do momento que você promete um resultado, seja pela foto, seja falando, e a foto é muito mais difícil de você derrubar, pode ser sim que a justiça diga, olha, prometeu o resultado e aí você tem uma indenização pelo não resultado. Então, você se compromete de uma maneira que muitas vezes o seu objetivo é captar, você não capta e ainda tem esse prejuízo aí na justiça e da reputação, né? Que eu estava conversando até com eles antes da gente iniciar aqui. Hoje, o maior bem que a gente tem é a reputação. Então, é para isso que a gente trabalha, que é o trabalho hoje, né? Para que vocês mantenham a reputação de vocês aí 100%. E para isso é prevenção, é tomar cuidado, e, enfim. Então, acho que esse que é o caminho mesmo. E vocês, Fabio, lá na clínica de dermatologia, como vocês lidam com essa ansiedade de fotos? Porque as minhas pacientes viram para mim e falaram assim, doutor, me mostra uma foto desse procedimento que o senhor já fez. Aí eu falo assim, eu não posso mostrar foto de paciente. Ah, mas nenhuma? Não, nenhuma. Por que não? Porque não pode. Então, se é proibido, a gente tem que seguir a regra. O que eu posso te orientar é como funciona o procedimento, você resolvendo fazer, a gente faz. Como vocês fazem lá, Fabio? É muito bom, doutor Vitor, falar sobre isso, né? Com certeza, o paciente vem, às vezes joga uma carga nas costas do profissional, né? Exigindo chegar ao certo objetivo que ele, às vezes, até intangível, né? Então, é muito difícil você quantificar e mensurar e prometer alguma coisa. Então, parte dessa base, né? E você, como a Camila disse, né? O médico vai contar sobre o procedimento, a gente tenta, primeiro de tudo, explicar sobre os estudos científicos que regem aquele procedimento, contar qual é o objetivo, o que se espera, fazer todo o acompanhamento. Eu acho que o principal de tudo é mostrar que você está sempre próximo do cliente. Qualquer coisa que venha acontecer, qualquer dúvida, você está do lado dele, está junto. E realmente, a gente tem essa dor de querer ver a foto e querer ver o resultado. Muitas vezes a gente fala a real, né? Eu não posso, as fotos são realmente confidenciais, tem toda uma ética por trás. Às vezes, o fabricante de um equipamento, alguma coisa, mostra alguns estudos científicos que aí você consegue pedir para o paciente ir buscar, né? Dentro do que está divulgado já e publicado, já realmente pode já estar publicado, mas você demonstrar é complicado, não pode. E você tem que explicar isso para o paciente e mostrar a sua capacidade. Eu acho que isso é legal. Mostrar o seu diferencial, o porquê você
vai buscar tentar buscar aquele resultado, né? Então a gente tenta toda uma equipe para fazer isso. E é como a Camila disse, né? Às vezes você na rede social, você vai lá, né, Vitor, mostra, tem um esforço grande e às vezes aí o paciente chega até a sua clínica e se você não tiver por trás toda uma estrutura, não adianta nada, porque ele vai embora e não vai continuar com você e aí você não vai conseguir pôr valor ao seu serviço, né? Porque só se ele realmente, você conseguir mostrar para ele a autoridade que você realmente consegue chegar e porque você ser sério, né? Como o Vitor falou, você mostra que você segue realmente uma conduta que foi estabelecida por um órgão, que ele tem uma autonomia para julgar aquilo, você também se mostra que você é uma pessoa correta. Começa por aí, né? Então, se o seu órgão exige isso por algum motivo, você tem que seguir. Então, acho que é conversando, né? Conversando, eu acho que quis dizer que é isso. Conversando, explicando o porquê e demonstrando o seu valor, o seu conhecimento. Eu acho que isso é importante. O que eu acho muito legal, Fábio, de tudo que a gente está conversando, viu, Camila, é que a gente define algumas coisas na medicina e nem sempre a gente tem o acesso direto sobre tudo isso e o entendimento desse contexto. Então, eu escrevi um livro que está até aqui com a gente hoje, eu trouxe os livrinhos hoje, que chama Planejamento de Carreira Médica. Esse livro tem no final dele o Código de Ética Médica, como anexo 1. Porque não basta você entender os conceitos de marketing, porque marketing, na verdade, tem mais a ver com planejamento. O Kotler, ele define marketing como uma estratégia de que as pessoas entendam e coloquem valor em você, de uma forma simplificada. E foi o que você acabou de falar. Então, o planejamento de carreira, o desenvolvimento da sua clínica, ele começa com a sua capacitação técnica. Perfeito. Ele não começa com o seu sofá bonito. Mas é lógico que se o seu sofá não estiver bonito e você não tiver o cafezinho e o chocolate, isso vai impactar na sua imagem. Então, a percepção do próximo em relação a você tem vários fatores envolvidos. Não só o jeito que você se veste, como você se porta, mas também a sua graduação, a sua capacitação técnica. Então, antes de você abrir uma clínica ou você querer aplicar alguma coisa, se capacite, esteja preparado para aquilo. E na vida, eu sempre falo assim, se prepara para o pior. Se o melhor acontecer, você agradece a Deus. Se o pior acontecer, sabe tratar. Então, tudo que a gente está falando até agora vai de encontro para o que a doutora contou, né? Então, o aconselhamento do médico, sabe quanto de Instagram vem na minha clínica de paciente? 0. Por que 0? Porque o paciente que fica, ele vem de outro médico ou ele vem de outro paciente. Perfeito, é isso. Esse é o caminho natural. Então, a sua orientação é espetacular, doutora Camila. Porque o que eu ia te perguntar em relação a isso? Como você orienta os médicos para lidar com essa clínica que está começando? Como você estrutura isso? Que é o que a gente estava conversando agora há pouco. Sim. É o que eu falo, estava contando para eles, né? A gente vê muitas clínicas que são castelinhos de areia, né? Maravilhosas, com sofá maravilhoso, o decorador investiram, mas no jurídico não, né? Na parte de gestão que o Fábio faz, não. Então, hoje a gente é curioso, né? A primeira pergunta que eu faço é, me entregue seus documentos constitutivos, né? Aí eles arregalam o olho assim, um olho pro outro. Enfim, não tem. Resumidamente, eles não existem. E tá tudo bem, a gente está aqui para resolver. Então, começa os bons documentos constitutivos, as licenças e registros, pessoal, isso é muito importante, né? A gente não pode desdenhar. Eu reconheço que, às vezes, os órgãos podem exagerar em alguns pontos. Eu acho que a gente também tem todo um movimento e precisa para algumas flexibilizações, né? Revisões de alguns comportamentos e posturas, mas, no todo, eu acho que é muito mais prudente a gente caminhar de acordo com como as regras estão. E dá para fazer de uma maneira sem grandes dramas, enfim. Então, a gente auxilia nessa constituição, nos registros, nas licenças, né? Na parte contratual, e não é o objetivo aqui não é burocratizar, tá? De maneira alguma. É trazer uma proteção mínima, né? Então, muitos médicos, acredito que muitos de vocês acham que o termo de consentimento é o documento único e eficiente. E não, a gente precisa de contrato. Cada um tem a sua finalidade. E também, entregar o termo não é suficiente, né? Tem que ter uma conversa. Então, tudo isso a gente faz em treinamento.
faz os documentos, elabora os documentos, mas sempre treinando os médicos, treinando a equipe, né? Então, a gente começa desde os documentos constitutivos, contratos e termos, lidando, né? A gente também faz a gestão de crise quando acontece algum problema. A atividade de vocês é de risco, gente. Isso a gente tem que, né, entender. A gente assumiu aí uma atividade de risco, que pode ser que a gente tenha crise. Então, a gente tem que estar preparado para a crise. E o que o Vitor fala é o que eu sempre me vejo. Eu sou treinada para ver o pior cenário de tudo. Quando eu chego, eu já estou vendo o pior cenário para me preparar para o pior mesmo, né? E aí, para fechar, né? Você garante que não vai ter processo? Eu não consigo. Nem que vai ter denúncia, eu não consigo. Mas eu te garanto que se isso acontecer, a gente vai estar com os documentos bons. Isso eu posso garantir. E além de todos os termos, se o prontuário não estiver bem preenchido, Perfeito. Esquece. E não aí, tem defesa. Não tem defesa. Inclusive, pegando o seu gancho, muito bem colocado, continua sendo o principal documento, né? Então, muitos médicos, especialmente os que trabalham com estética, me procuram por conta dos termos, né? E eu estava explicando para eles que eu faço, elaboro, personalizo, com treinamento e sempre com a ressalva. O que vai salvar ou o que é o padrão ouro de documento continua sendo prontuário, então se dedique muito ao prontuário. Quando acontece algum problema, Vitor, ou conselho ou judiciário não pede o termo, pede prontuário. Né? Então, é lá. A gente precisa desmistificar algumas coisas também, e esse é o meu papel hoje, né, enquanto profissional, de desmistificar algumas coisas, algumas lendas que tem na atividade médica e que não são verdadeiras ou que não são efetivas. Enfim, então, realmente é muito importante. E tá tudo bem também, né? Acho que é importante tirar o peso dos médicos, Vitor, porque o médico já também tem muita coisa para pensar. Né? E também não precisa saber tudo, tem que saber o mínimo, tem que saber o código de ética médica, tem que entender minimamente, mas por que não terceirizar também? Peça ajuda, né? Pedir ajuda para alguém que está habituado, que tem a expertise, também está tudo bem. Eu acho que o mundo é a gente tem que trabalhar em conjunto mesmo, enfim. Então, acho que a gente está aqui, todo mundo para o mesmo objetivo, que é entregar saúde de qualidade. E ter sucesso nos tratamentos com Perfeito. o mínimo de dor de cabeça possível. É isso aí. Né? O dos médicos, no final do ano, um dos médicos me mandou mensagem de Natal e falou assim: Camila, muito obrigado, porque hoje eu durmo mais tranquilo. Esse é o objetivo. Né? A gente não pode garantir 100% a tal da blindagem jurídica, pessoal, que não existe, mas eu posso garantir que a gente vai mitigar ao máximo os riscos. Acho que essa é a meta. A meta é sempre ter o sucesso do paciente, como o Fábio colocou anteriormente também, acolher, trazer para perto de si, ficar disponível. Eu tenho um professor que falava, o meu professor, né, ele falava assim, o paciente, você opera, você casou com ele. Uhum. Você vai cuidar dele por pelo menos 1 ano. Se complicar, piorou. Aí é bodas de prata. Porque aí não tem jeito. Você tem que trazer muito para perto. E você tem que estar disponível o tempo inteiro, né? E como vocês fazem isso na clínica de vocês, Fábio, para dar essa atenção? Vocês têm funcionários que conseguem responder o WhatsApp? A doutora Renata se disponibiliza com a paciente? Porque como eu trabalho numa sensação de artesanato, porque se eu não estiver lá, não tem trabalho, né? Então, eu tenho que fazer as coisas. É muito legal, porque as pacientes ficam próximas. Então, você atende, se disponibiliza e serve a paciente, na verdade, né? Como que vocês fazem lá? Lógico, você tem que também analisar o seu negócio. Você começa um profissional na área de estética, ela vai começar pequeno e que ele tem essa condição de estar bem próximo do paciente, com uma recepcionista, talvez, e consegue dar um acolhimento, uma tratativa bem individualizada e pessoal. A dificuldade vem quando você começa a crescer, né? Isso. Que daí você aumenta a quantidade de paciente, a equipe começa a aumentar e você tem que manter esse mesmo acolhimento. Você não pode perder isso. Isso eu acho que é a base para o sucesso, né? Você realmente tá próximo do seu paciente, do seu cliente, tem que estar junto dele em todos os momentos. Então, como a gente faz lá? Primeiro, treinar a equipe sempre, acho que treinamento é a base de tudo, conversas sempre, eu estou sempre acompanhando a recepção, como elas respondem as mensagens, se está no nível que a gente entende como sendo adequado, se faltou alguma informação técnica que precisa treinar, tem que voltar,
treinar. Quando o paciente chega na sua clínica, tem que ter uma tratativa muito especial, delicada, mostrando ali, né, para acolher mesmo, tá próximo dele, se sinta confortável no ambiente. E daí sim o profissional, o médico, consegue realmente fazer a parte dele, porque sem isso é a base. Ele, por mais que ele faça lá um trabalho extraordinário, se ele não tiver isso por trás, um bom atendimento no pré-consulta, depois na recepção, o médico vai sofrer bastante. Então, é isso que a gente entende e é conjunto, né? Não adianta, tem que estar todo mundo integrado para conseguir realmente chegar no objetivo. E muitas vezes a gente, como médico, fica preso. Uhum. Porque está numa consulta, numa cirurgia, não sei o quê. Então, se você não tem esse suporte dentro da clínica, não dá para você fazer tudo sozinho. Não. Por isso que a terceirização é importante. Quando você chegar num nível, logo, quando você, é por isso que eu falo, você tem que aproveitar a parte boa de cada fase. Então, quando você é pequeno e tem ociosidade na sua agenda, esteja junto com a recepção, esteja próximo, use o seu tempo para pensar na qualidade do atendimento, na rede social, mas conjunto, não adianta só a rede social sem a qualidade do atendimento, você não vai conseguir chegar lá. Quando você chega num certo nível, para você manter e crescer, aí eu acho que tem que profissionalizar. Você tem que ir para o lado, ter uma equipe jurídica para te suportar, ter uma gestão. Senão, você vai perder paciente e você não vai conseguir atingir seu objetivo. Você acaba nadando e morrendo na praia, né? Porque não acontece o sucesso e aí você fica perdido, né? Porque você começa a reduzir preço de procedimento, acaba tendo que brigar e não mostrar o seu valor, né? E você fica perdido. E acho que esse é o pior do mundo. Né? E você já linkou com o próximo passo do tema, que eu ia te perguntar na sequência. Como que é legal. A espontaneidade da nossa conversa. Está muito agradável conversar com vocês, na verdade. Porque eu sempre falo para os alunos, né, e para os residentes, assim, você vai fazer um procedimento em alguém, você precisa estar com um custo bem elencado. E não dá para elencar esse custo depois. Porque você cobrou do primeiro paciente, o próximo vai saber quanto que ele pagou e assim vai, e você não consegue alterar isso, né? Então, eu vou contar uma história curta. Quando eu comecei, obviamente, eu não tinha tantos pacientes. Então, eu aplicava Botox na família. O pessoal vinha de final de semana em casa e pedia para eu aplicar, né? Eu levava o Botox lá e aplicava. E o Botox foi o grande responsável pelo crescimento da minha clínica. Porque ele te traz um retorno. A cada 6 meses, o paciente volta e reaplica, e aí se entusiasma, e aí vai para os preenchimentos, e depois, no meu caso, para cirurgias. E é muito interessante. Aí eu percebi, eu fazia como isso? Falava, o Botox custa tanto frasco. Eu vou diluir aqui, vou cobrar metade do frasco de cada tia, coisa do tipo, e tá tudo certo. Aplicava o Botox. Ou seja, eu pagava para fazer. Uhum. Né? Por quê? Porque eu não contabilizava a agulha, a seringa, o clorexidina, o antisséptico, pomada anestésica, nada. Eu contabilizava o produto e falava, custa tanto, tia, vamos fazer, tudo bem e tal. Só que a hora que você começa a escalar isso, mesmo dentro da família, se você contabilizar esse prejuízo, é ridículo. Nada contra as tias merecem. Mentira, um beijo para vocês, tá bom? Mas hoje eu tenho um preço de custo estruturado que já contabiliza a possibilidade da pessoa pagar no cartão, as taxas, os impostos, tudo direitinho, né? Porque não tem como, todo mundo vai querer o recibo. A pessoa fala para você hoje, não precisa dar recibo. Não, precisa, porque tem que ser tudo legalizado, né? Então, como que você faz isso na clínica para eu parar de contar a história? Pô, Vitor, eu acho que é a base. Custo é a base quando se fala de gestão. Se você não ir lá atrás, já há 12 anos, foi a primeira coisa que eu tô contando casos pessoais que eu conversava com a Renata, é que ela precisa saber o custo de tudo que ela faz, não tem jeito. E às vezes, lógico, se eu conseguir ir no mínimo detalhe, ok, mas pelo menos o macro eu tenho que saber. Isso, e como o Vitor falou, né, o custo não é só o produto, pessoal, não dá, porque senão você vai pagar para fazer. Primeiro, né, até porque você está num ambiente de ajudar parentes e tal, mas ok, mas dentro da sua empresa, o primeiro de tudo é a sua hora sala, você como profissional tem que ser remunerado por isso. Então, dentro de custeio, você tem que avaliar
a sua hora-sala, primeiro todo o custo básico da sua clínica, se manter. Ali tem que estar o custo da energia elétrica, da internet, toda a base de custo tem que estar ali para você diluir a hora-sala ali do seu dia a dia, do seu atendimento. A hora-sala é o básico. Depois vem o insumo, como o Vitor disse, né, que pode ser o botox, ali tem que estar a agulha. Se você não conseguir, vale a pena uma média, mas tem que ter uma base ali de que você gasta no mês, você compra os materiais médicos, e você tem que estar com esse custo também de insumos ali nesse meio. Depois vem imposto, não tem jeito, tem que colher imposto, não tem como, todo profissional tem, e é como sugestão, façam, né? Porque ninguém sabe o dia de amanhã, depois se você não emitiu, o seu cliente vai te ligar pedindo, e aí é uma situação delicada, e tem a parte de receita, então tem que prever esse custeio, não tem jeito, né? Então tem que buscar formas de reduzir dentro da legalidade, e aí é importante também estar essa parte jurídica junto, aí falando um pouco de custeio, é importante aí você buscar dentro da lei como arrecadar, reduzir a sua quantidade de imposto, então é a base imposto, taxa de cartão de crédito, fundamental, não tem como. Hoje, se a pessoa pagou no cartão, ela vai descontar as taxas, então tem que ter isso. Aí forma o custo mínimo, mas também você tem que pôr a sua margem. E quando fala margem é porque todo mundo precisa ter um ganho para trabalhar, né? Você está lá e aí tem que ter um risco de uma operação. Você não pode fazer pelo seu custo mínimo, impossível, porque senão vai quebrar o seu negócio. Então, e isso eu vejo profissionais da medicina muito liga um pro outro, né, Vitor? Você liga, quanto você cobra Quanto aí? você cobra aí? Faz uma pesquisa de mercado. Mas, gente, tem que olhar para o seu negócio, não tem jeito. Cada clínica tem um tamanho e um custo. Senão você vai copiar o do seu vizinho e o custo dele pode ser bem menor, uma empresa pequena. E aí você está pagando para fazer, E né? a Então, experiência, né, Fábio? Eu acho que também os anos que a gente adquire de experiência, assim, isso tem que fazer parte da precificação. perfeito, Né? claro. E é valor, né? Você tem que pôr o valor no seu negócio. Que eu acredito que seja um dos pontos que você fale com seus residentes, porque eu também dou aula muito para aluno recém-formado, médico. Então, assim, e as redes sociais têm esse lado negativo, né? Porque você vê o profissional mega sucesso, carro importado, viagem pro exterior e tal. O cara que se forma agora também quer chegar lá. E a gente tem que seguir um processo. Muito né? bom você ter falado isso. Né? Porque você tem que segmentar o seu paciente. Você não vai chegar a um paciente perfeito logo no começo, você vai direcionando o seu público, né? E é importante, como você falou, ser você. Esse legal, você falou do seu perfil, é importante. Existe mercado para todo mundo. Você tem que pôr a sua identidade no que você faz, fazer o que você gosta, o que você acredita, e aí você vai atraindo o público que realmente te valoriza. Isso. E aí você põe a sua capacidade, o preço, o mínimo, e aí você consegue ter a margem, e aí você tem o resultado e a empresa cresce. E não é só isso. Você tem que tentar definir o seu público. Uhum. E você vai começar a definir o seu público quando você escolhe o lugar da sua clínica. Então, nesse planejamento de carreira, nessa coisa de conceitos de marketing, todo mundo tem muito preconceito com a palavra marketing. O livro chama Planejamento de Carreira, porque senão ia parecer que eu era marqueteiro, e eu não sou. A ideia, na verdade, é planejar a vida. Então, você vai definir quem você vai atender, dependendo de onde está o seu consultório. E aí, tem um outro conceito que é legal, que é o das forças de Porter, que você vai avaliar os novos entrantes no mercado, quantas pessoas cobram ao redor de você, para você não destoar demais. Então, na medicina, a gente nunca discute dinheiro. Nunca se fala de quanto custa, quanto cobra. Você liga para o seu amigo para saber quanto que ele cobra e vai, e não sei o que lá. Eu ensino uma coisa muito simples, que eu chamo de conta reversa. Porque a hora que você faz a conta que você contou, vou pôr a minha margem. Legal, você põe a sua margem, só que o imposto incide da sua margem. Se você tiver com uma empresa médica, você acabou de perder 17% da sua margem, 16,7%, alguma coisa assim, certo? Tem que estar no meio, né? E se você tiver como pessoa física, é quase 30%. Então, os impostos consomem uma parte da nossa vida. E a gente precisa entender tudo isso, como funciona, né? E essa parte da assessoria jurídica da doutora, da Camila, me perdoe pela formalidade, vai de encontro com isso também que você me contou. Então, conta pra gente como que você faz isso aí com eles. Eu acho que a gente tem também um ponto que a gente acaba atraindo pessoas parecidas, né? Eu acho que isso é importante. Eu
pelo meu perfil, por eu pensar muito, né, nos riscos, mapeamento de risco, prevenção, eu atraio pessoas que se preocupam com isso, naturalmente, né? E que não vão esperar a bomba estourar. Ou então também tem outro tipo de perfil, que é que teve o problema, né? E agora se traumatizou e também me procura. Então, eu acho que não tem uma receita de bolo e isso é o que todo mundo procura, né? Uma receita de bolo, algo pronto, né? Vai depender de inúmeros fatores, mas tem um ponto que é igual para todo mundo que tem sucesso, né? Que é trabalhar com seriedade, não acredita, com ética, isso é inabalável, né? Isso é um caminho com certeza certeiro, mesmo que ele demore mais. E quando eu converso com as pessoas, e especialmente os mais jovens, né, que estão nessa área da estética bastante, né? Eu dou bastante aula para pessoas que estão ou fazendo a especialidade ou fellow, enfim, eles querem muito rápido tudo. E muito rápido, chegar no sucesso muito rápido, e alavancar muito rápido. E assim, eu falo, né? Calma, tem um processo. Eu acho que a gente não pode olhar para alguém que está 20 anos à nossa frente da carreira. É uma comparação injusta. Porque a gente também já errou, né? Se a gente está aqui em determinados lugares, a nossa trajetória não foi retilínea. Tivemos erros, né? A gente aprendeu. E tem algo que não tem como também ensinar, que é a experiência. A gente explica ao máximo. E para fechar minha fala aqui, a gente está num momento, e eu percebo muito isso, inclusive pós-pandemia, depois do que a gente viveu na saúde, muitos traumas, né? A gente, infelizmente pela dor, a gente precisou buscar outras expertises que estavam esquecidas, né? Porque a gente precisou sobreviver. E a saúde está num patamar hoje, independentemente do tamanho, né? Pequeno, médio, grande, que a profissionalização ela tem que existir, né? Então, tantos hospitais, vejam os hospitais ditos familiares, né? Hoje eles aos poucos estão terminando. Ou eles se reinventam, ou eles vendem, ou os fecham. E as clínicas pequenas e médias da mesma forma, né? A exigência do público é maior, a exigência regulatória é maior, né? De todos os lados. Então, a gente precisa estar, sim, preparado. Então, não é fácil, né? Por isso que a gente está aqui conversando e sempre tentando viabilizar os caminhos, mas é isso, é uma trajetória que depende de muita resiliência, a gente tem que passar pelos processos. Eu falo isso até para os meus alunos de direito que querem já, né, tá ali nos grandes hospitais. Calma. Pensar, né, que a gente vai chegar lá com um caminho construído, com uma base sólida, não querer pular essas etapas, e às vezes a rede social é usado muito para isso, então eu retomo esse tema de muito cuidado e profissionalizar, né? E não necessariamente custa caro, esse é um ponto importante também, que as pessoas, profissionalizar e compliance, é caro. Não é. O investimento, muitas das vezes, é infinitamente menor do que se você receber uma ação judicial. Então, são caminhos hoje que, aos poucos, e o que a gente espera é que as pessoas não aprendam na dor. E eu fico muito feliz, mais uma vez, porque quem está com a gente sabe que eu falo isso todos os dias. A construção da carreira, ela é o longo prazo. E você vislumbrar uma pessoa que está à frente de você há mais tempo que você fazendo o que você pretende fazer e querer ser aquela pessoa em um curto espaço de tempo, não é uma boa ideia. O caminho natural é o crescimento. E o crescimento ele vem de maneira lenta e gradual. Ele não acontece exponencialmente. Não. Algumas pessoas se desenvolvem com algumas coisas diferentes e enxergam um mercado diferente. Então, essa visão de mercado é muito importante. Mas, ao mesmo tempo, não é o Instagram que vai te trazer esse sucesso, né? Definitivamente. Por quê? Porque aí o paciente vem, você faz alguma coisa que não dá certo, porque você não está preparado para aquilo. Exatamente. E aí, a explosão é exponencial também. Ao mesmo tempo que a subida pode ser rápida, a queda é mais rápida ainda. É isso aí. Então, aproveitem essa oportunidade para guardar isso na cabeça. E o engraçado é que parece que, para mim, parece que faz 5 minutos que a gente começou a conversar.
Já faz Nossa, quase 45. Meu Deus. Eu vi isso daí. Então a gente está falando aqui super à vontade. Muito, Então, muito tô legal. gostando muito Eu da até ia nossa, falar, ô da Vitor, nossa eu até live. comentar assim, Fica à vontade, Fábio. que, só te cortando um Não, pouco, só para complementar, isso, é tá em que casa. primeiro você também fazer o que você acredita, É. né? Porque às vezes você assistiu viu um treinamento e a pessoa falou, faz primeiro um preenchimento que vai mostrar o resultado primeiro. Não, mas você não acredita nisso. E aí você faz, e aí qual é a sua chance de sucesso? É baixa, né? Porque você copiou. Então, primeiro, olha para você, olha para o seu negócio, qual é o perfil da sua empresa, o perfil do que você acredita, e faça. Isso vai te atrair, vai buscar o resultado. Isso vai conseguir. E escuta o seu paciente, né? Eu acho que isso é importante. É difícil, eu percebo que é difícil para os médicos, às vezes, até porque, coitado, eu ouvi um paciente na consulta durante 1 hora, 1 hora e meia, mas ouve da parte clínica. Quando eu falo escuta o paciente, é da parte da experiência dele. Às vezes ele dá alguns insights e é importante você buscar ouvir ele. A sua recepção foi legal, tiraram todas as suas dúvidas, me dá um feedback de como foi seu atendimento. E aí você tenta absorver, lógico, vai vir resposta de tudo quanto é forma, absorve o que você pode melhorar com isso, né? Eu acho que é uma vivência, você não sabe o que a pessoa passou na vida dela, então tem alguns cuidados, né? E acho que isso é importante, foco no paciente, o paciente em primeiro lugar. É isso aí. E na Isso que queixa do paciente, Fábio. É. Sabe por quê? Porque a tendência do médico, ainda mais quem lida com estética, é pensar o seguinte: tem isso que eu estou enxergando nesse paciente. Só que eu não ofereço procedimento. Eu falo para o paciente, me conta o que te incomoda e eu te conto como que trata. E aí, se tiver mais do que uma opção, a gente decide juntos qual é o seu timing para cada coisa. Se é um timing cirúrgico, se é um timing ambulatorial. Então, vamos fazer um botox, vamos fazer um preenchimento, depende da queixa específica de cada coisa. E hoje ainda se confunde muito o botox com preenchimento. Todo mundo acha que é botocada, aquela pessoa que está cheia de preenchimento no rosto, aquela maçã edemaciada, aquela coisa exagerada. E não é para ser assim. Né? O mundo ideal é a gente oferecer procedimentos naturais. Perfeito. E tratar uma queixa. Quando a gente consegue isso, a gente junta a fome com a vontade de comer. E dá tudo certo. E aí você dá valor ao que você faz e as pessoas realmente pagam por o que você está oferecendo de uma forma natural. Aí a venda acontece e tudo vai progredindo. Agora, o contrário disso, né? Quando você força e busca e uma coisa que às vezes artificial ou que alguém te falou e aí o sucesso não vem, né? Nunca. Eu costumo lidar com os pacientes de uma forma muito simples. Eu falo para eles, a minha função é técnica. Quanto vai girar o caixa do consultório, não sei te dizer. Por isso que até indico alguns procedimentos, peço para o paciente voltar num segundo momento para fazer, para ele pegar o orçamento com a minha secretária. Porque, de verdade, tem coisas que eu não sei quanto eu cobro. Eu sei depois, quando eu emito a nota e coisa do tipo. Mas como eu desvinculei isso da minha pessoa, fica muito mais honesto e mais transparente, né? Mas eu fiz uma promessa no começo da live e eu preciso cumprir. Eu preciso só contar o que eu não gostaria que as pessoas fizessem tecnicamente numa aplicação de Botox. Só para contextualizar um pouquinho, o Botox vem sendo aplicado para estética de muitas formas, tem muitas técnicas descritas na literatura, né? Nessas descrições de técnicas, uma das mais comuns é uma marcação em V na testa. Essa marcação em V, por uma razão muito simples, eu, assim, odeio. Não tem outra palavra, né? Por quê? Porque ela não contempla todas as variações anatômicas, então eu fui estudar anatomia a fundo para entender por que isso acontecia, e tem uma tendência muito grande de arquear demais o supercílio. E com esse arqueamento exagerado, o que acontece? Dá aquele ar artificial. E para compensar esse detalhe de só 5 pontos na fronte, a pessoa acaba tendo um resultado mais congelado, porque tem que usar mais unidades. Então, isso eu não faria se eu fosse vocês. Pensem nisso. Um outro detalhe que eu gostei muito, que eu até comentei que um trabalho de Harvard que veio para mostrar como aplicar na glabela ao longo do tempo, trouxe, que eu já tinha na minha tese de mestrado, que eu já tenho aqui na minha tese de mestrado e também no meu livro de toxina botulínica, a maior parte das técnicas descreve 5 pontos aqui na região da glabela para tratar o próceros e os corrugadores do supercílio. Só quando você faz os 2 pontos laterais, que é o 4º e o 5º ponto, o que acontece com isso? Aumenta muito a chance de pitose palpebral.
né? Então, a queda da pálpebra, o olho pode ficar mais fechado. Não façam isso. Na minha concepção, o mundo ideal são 3 pontos na glabela, tratando a cabeça do corrugador e contando para o paciente que ele vai mexer um pouco a sobrancelha, vai conseguir fazer cara de bravo, não necessariamente fazendo rugas, mas vai mexer. Então, isso também dá um ar de naturalidade. Então, não façam o 4º e o 5º ponto. Uma outra coisa que eu gosto muito pouco é quando o pessoal começa a baixar botox aqui para a parte inferior do rosto. A toxina botulínica vai bem para o terço superior e médio da face. Quando a gente começa a tratar, a diminuir a amplitude de sorriso, querer tratar a ruga perilabial, que é o orbicular da boca, com botox, isso vai alterar o sorriso da paciente e diminuir a naturalidade do resultado. Então, é uma coisa que eu sugiro que a gente só faça para assimetrias faciais ou até mesmo paralisias faciais. E trato isso com tranquilidade. Mas não faça em todo mundo essa coisa de diminuir o sorriso, ou mudar o ângulo da boca, porque fica muito artificial, dá aquela impressão de boca travada, sabe? Então, se eu puder falar de uma coisa para vocês não errarem, não façam esses 3 tratamentos. E tratem sempre o seu paciente da forma mais natural possível, com a melhor distribuição. E isso eu vou ensinar para vocês no protocolo VH, tá? Uma técnica padronizada de pontos e unidades. Então, com isso, vocês vão ter tranquilidade, vão conseguir fazer um tratamento ético, vão conseguir lidar com o paciente de uma maneira muito tranquila. Mas antes de eu contar um pouquinho mais sobre o protocolo VH, eu acho que a gente podia eu posso fazer um comentário primeiro, né? Que eu comentei das tias, brinquei com as tias. Da sua mãe, por favor, não cobre nem o custo do produto, tá? Aplica direitinho lá e não faz isso, não. Cobra da sua mãe nada. A mãe a gente faz porque ela merece. Ela cuidou da gente, né? Vamos cuidar dela agora. Mas eu queria trazer para vocês contarem para a gente a experiência que vocês têm com os pacientes difíceis mesmo. Como que você lida na clínica? Porque como você faz a gestão, você fica ali de frente com esse paciente, né? E aí depois a doutora conta pra gente, a Camila conta pra gente, como que o médico pode perceber, tentar entender um pouco melhor qual é o paciente que é melhor afastar do que trazer. Porque todo mundo quer converter 100%, mas nem Deus converteu 100%. Então, a gente precisa pensar nisso sempre, né? Não, tem paciente para todo profissional, né? Tem que casar, não tem jeito, e você tem que filtrar e saber se aquele paciente realmente é do seu perfil de atendimento. Um exemplo, como o Vitor falou, você tem um paciente que busca resultado artificial, mais forçado, e você não é isso que você acredita, você tem que realmente não dar andamento, né? Não buscar a forma de continuar, porque isso vai prejudicar até a sua carreira e tem que estar dentro, linkar. Então, primeiro, tá junto com a recepção, eu acho super importante. A recepção vai te falar muita coisa, né? Então, tenha uma comunicação rápida, eficiente com o seu time, né? O seu time tem que te falar muito bem e ter rápido, e isso é perceptível nas primeiras conversas, né? O porquê ele te procura, por que ele procura a sua clínica? É um primeiro indício, né? Qual é a sua indicação? Você já vai sentindo. Veio da internet, legal, não tem problema algum, mas tem que ir buscando, e qual é o seu interesse de tratamento? O que você busca, o que você espera? Na consulta você vai querer fazer um procedimento, até para você saber o tamanho, o time, a duração. E a pessoa começa a falar, eu fui no médico ontem, mas eu quero fazer outro procedimento com você. Aí você já tem que ficar antenado. Regalar o olho. Porque, primeiro, né, você tem que confiar no profissional que você está indo. Se você fez um tratamento ontem com o médico, já está buscando um outro, por que disso, né? Você não acreditou, o que aconteceu, né? Buscar entender e aí já vai orientando. Em muitos casos, nem atender mesmo, explicar que a agenda pode estar um pouco concorrida, né? E sentindo mais, até para ver se realmente ele tem esse interesse. E filtra. Isso, sua equipe vai te dar muito apoio nisso. Se você não tiver um treinamento, uma boa aproximação, por isso que você tem que estar... É um time, né? Não tem jeito, né, Vitor? Como eu falei, a recepção tem que estar totalmente linkada com o médico e ele vai te dar muita dica,
conversa de café, no café, na hora de tirar uma foto, vai abrir alguma coisa e você tem que ter essa afinidade para captar essa dificuldade e passar para o profissional até para ele conduzir, né? Isso acho que a chance de acerto é muito grande, né? Que legal. E aí, doutora Camila? Eu sempre digo, né, nos treinamentos, eu faço muito treinamento para médico, eu sempre falo uma frase: a gente escolheu trabalhar com o ser humano. A gente escolheu. Então, faz parte, é ônus, lidar com o ser humano e com todas as suas dificuldades, especificidades e diferenças, né? O feeling do médico é muito importante, até a questão de rede social, né? Rede social é um alerta, paciente de rede social tem, sim, uma tendência maior, né? Estatisticamente, é uma estatística, assim, não é ciência, mas da minha experiência, é um paciente que já chega com uma expectativa alta, dependendo de como ele lida com o Instagram, né? Mas a gente não está falando aqui de urgência e emergência, certo? Então, vocês, médicos, quando se depararem com situações, né, delicadas, em que vocês percebem ali uma angústia excessiva do paciente, né, às vezes é um problema de alma, né, não é um problema de estética, a recomendação é acolher sempre, né, e talvez de uma maneira com muito jeito, com acolhimento, com uma conversa muito franca, dizer que não é o momento, né, de fazer aquele procedimento. Uma outra, ultrapassada essa fase, já numa fase eventualmente que a gente resolve atender e tem um problema, eu sempre falo para os meus médicos, a gente aqui não está querendo ter razão, tá? Por mais que advogados tenham, né, acabam levando muito para ter razão, né? Eu trabalho com gestão há um tempo, assim, não é esse o nosso lugar, assim, acho que não é o nosso papel e não deve ser ficar buscando ter razão. Então, mais uma vez, muitas das vezes vale mais a pena não ter razão, entender que o paciente, enfim, dentro das angústias dele, né, da complexidade dele e atender no sentido de acolher ou fazer devolução de dinheiro, ou enfim, seja lá qual for o problema, do que você ficar no embate e falando que tem razão e tem razão e quer ter razão, né? Não é ceder sempre, não é isso que eu estou dizendo, a gente tem que se proteger também, né? Por isso que a gente faz a prevenção, mas hoje eu sinto que nós, advogados, a gente precisa ter outras estratégias que não são só jurídicas, né? Porque saúde requer um outro olhar. Então, objetivamente, não é urgência e emergência, a gente pode deixar de atender, mas nunca deixar de acolher, né? Informar aquele paciente e mais uma vez, né, todos os dias que a gente sai de casa é para lidar com o ser humano, e ser humano é um bicho complexo, então a gente tem que estar preparado e faz parte, né? Então não existe médico que não queira ouvir, tem que, é inerente, né? Então acho que e às vezes é o que eu falo, gente, as estratégias assim são mais simples do que parece, é ouvir, é conversar, é acolher, é falar um não. Então, acho que é um caminho fácil e bem resolutivo. Muito bom. Não, excelente, excelente. O Vitor deve ter várias histórias aí, né, Vitor? Mas me veio algumas na cabeça aí, porque você tem que saber, a pessoa está desestabilizada emocionalmente, né, Vitor? Não faça, conversa. E nada vai ser satisfeito para aquela pessoa, nada que você fizer. Nenhum procedimento resolve problemas da alma. A gente resolve alguns problemas físicos. Exato. E nem todos eles. Então, acho que isso é muito importante discutir com o paciente. E eu me considero um cara privilegiado por estar com vocês aqui hoje. Porque a gente pensa muito parecido, apesar das nossas nuances e diferenças, né? Isso é muito divertido. E eu tenho que contar com o nosso tempo aqui e contar para as pessoas qual é a oportunidade que eu vim oferecer para eles hoje, depois dessa nossa conversa, que eu gostei muito. A gente vai ter que conversar de novo, né? Vai ter que fazer outras conversas, não vai ter jeito, para a gente ter mais tempo. Mas eu queria contar para eles, que estão com a gente até agora, e aguentaram essa nossa conversa que passou em 5 minutos, que nesses mais de 15 anos trabalhando como cirurgião plástico, eu percebi que as minhas cirurgias tinham uma limitação de tratamento. Eu conseguia oferecer algum tipo de resultado com as cirurgias, mas a complementação de alguns detalhes eram importantes.
e nisso entrou muito, de uma forma interessante, a toxina botulínica, que era considerada uma coisa mais de dermatologista no Brasil. Você comentou, Fábio, que os procedimentos estéticos são muito, assim, o tempo inteiro presentes no mercado. São mais de 6 milhões de aplicações de Botox por ano no mundo. É um negócio gigantesco, é muito grande. Tá? E tem mercado para todo mundo, você tem toda a razão. E aí, nós, da equipe da Substância P, junto comigo, resolvemos criar o protocolo VH para juntar a minha tese de mestrado com esse livro de toxina botulínica, que a editora ainda traduziu para mais de 6 idiomas diferentes, e oferecer esse conhecimento de uma forma mais simples e objetiva, de um curso, né? Então, nesses 15 anos de Botox, eu sofri. Por quê? Porque não tem uma padronização. Como que você vai tratar o Fábio e a Camila? Então, ao longo dos anos, com a minha tese, eu percebi que eu consegui padronizar isso. E eu trato assim, depois da tese, há mais de 7 anos já. E tem dado muito certo para mim. Então, por que não compartilhar esse conhecimento, conversar com as pessoas e passar isso para frente? Já ensinei mais de 8 turmas de residentes de cirurgia plástica. Eles aprenderam comigo porque eu fui o responsável pela cosmiatria da Faculdade de Medicina do ABC. Então, tudo isso foi me trazendo tranquilidade de compartilhar esse conhecimento e ajudar as pessoas que querem começar com estética nessa caminhada. Só que aí teve uma mudança muito drástica, né? Essa mudança drástica foi que muitos profissionais foram habilitados a aplicar a toxina botulínica. Só que aí esses recém-habilitados estavam ensinando outros recém-habilitados. Eu falei, poxa, pode ser interessante, então, realmente fazer o livro, fiz o livro o ano passado, e transformar isso num curso. Porque aí eu poderia ensinar os outros profissionais, também não só os médicos, a aplicar de uma forma que eu considero interessante. E vocês vão me contar depois se vocês acham, porque facilita muito a vida. Vai ter um planejamento financeiro adequado, vai ter um planejamento de gestão. Tem todos esses detalhes no nosso curso. E aí você percebe que as pessoas vão demorar muito para desenvolver essa habilidade de definir quantas unidades, quantos pontos e tudo mais. E o médico, ele não pode, no Código de Ética Médica, falar que tem uma técnica exclusiva. Tem coisa melhor do que fazer um livro e um curso? Então, eu me senti lisonjeado de poder defender isso com a equipe toda aqui, que é excepcional, um pessoal extremamente capacitado, para que a gente ofereça para vocês que tem a condição e a liberação do seu conselho. Porque, de novo, eu sou médico. Eu não legislo sobre os dentistas, sobre os biomédicos, farmacêuticos, fisioterapeutas. O meu conselho legisla sobre os médicos. Então, quem sou eu para julgar se o outro não pode fazer? Pelo contrário. Então, eu vou compartilhar esse conhecimento com vocês. E o que eu quero compartilhar especificamente? O curso tem 5 módulos e um módulo prático. Nesses 5 módulos teóricos, a gente vai contar para vocês todo o formato e teoria de uma gestão de clínica. Então, quais são os documentos necessários, as mudanças de vigilância, os detalhes técnicos, todos esses detalhes práticos de montar a sua clínica. Vocês vão conhecer a minha clínica nos vídeos. Olha que legal. A gente vai ter a oportunidade de discutir sobre beleza, conceitos de anatomia, todos os detalhes da musculatura que você vai tratar, que é muito importante. Eu nunca falaria da marcação e a mudança da marcação sem conhecer a anatomia antes. Então, não façam nada que vocês não saibam fazer. Tem um módulo só de complicações, para contar quais são as complicações da toxina botulínica. E o melhor, como tratá-las. Porque as pessoas complicam e depois não sabem tratar. Então, nunca faça um procedimento que você não sabe lidar com a complicação. Ainda vou contar como funciona a toxina botulínica e, lógico, como aplicar. E quando eu contar como aplicar, vai ter um módulo prático que eu vou aplicar num paciente real. Vou mostrar todos os detalhes. Marcação, consulta, aplicação de pomada anestésica, diluição do produto e cada ponto de aplicação com detalhe nas câmeras 4K. Vocês vão ver no protocolo VH essa experiência prática diretamente. E ainda vou estar disponível para tirar as dúvidas de vocês depois. Tanto por e-mail, quanto no grupo de WhatsApp que a gente já criou para quem está participando da live, por exemplo. Tá? Então, com tudo isso, vocês vão ter o curso ainda na mão de vocês o tempo inteiro. Vocês vão receber o material didático,
vão receber a planilha de custo para facilitar a vida de vocês. Até a taxa de cartão eu coloquei para vocês lá. Os impostos, se for pessoa jurídica ou pessoa física. Então você vai conseguir planejar a sua vida direitinho, na palma da sua mão, porque também tem o app da Substância P. Tudo vai ser o mais prático possível para que você não esqueça. E você pode comprar isso agora. Tem um link aqui no nosso chat e tem um QR Code na tela de vocês, porque o pessoal da Substância P é moderno. Então a gente está aqui nesse super estúdio, tudo preparado para que vocês tenham o acesso mais fácil possível. E uma pergunta que todo mundo tem me feito, mas era segredo até agora, mas quanto custa esse curso? Então, antes de contar quanto custa, eu vou contar um detalhe para vocês. A gente fez uma prospecção de mercado e não encontrei nenhum curso de médico que ensina para não médico. Segundo detalhe, com uma aplicação de toxina botulínica, se você seguir o planejamento financeiro bonitinho com a planilha, você já pagou o seu curso. Então, o curso de hoje, até domingo, que vai abrir agora, o pessoal da equipe está abrindo lá para a gente no site, vai custar R$ 297. Depois de domingo, para quem perder essa oportunidade até domingo, vai passar para R$ 597. Você vai poder parcelar como você quiser, pagar no cartão, tudo direitinho. Não deixe de aproveitar essa oportunidade. É a chance de mudança de vida. Esse valor do curso é menor do que um plantão 12 horas para o enfermeiro. E você vai aplicar uma vez e vai estar pago o curso. A meta do curso não é buscar recursos, mas é compartilhar o conhecimento. Então, essa é a meta desse caminho que nós traçamos juntos para vocês. Então, muito obrigado a todos pela presença. Doutora Camila, muito obrigado por estar aqui comigo hoje. Eu que agradeço. Fábio, muito obrigado mesmo. Foi um prazer enorme ter vocês aqui. Agradeço, muito bom compartilhar com vocês. A gente vai ter que marcar outras conversas Bora. depois. A Camila, eu vou ter que tentar levá-la para os nossos congressos de cirurgia plástica para a gente discutir esses temas com todos. E vamos só em caminho, em prol do crescimento de todos vocês e da mudança de vida. Muito obrigado mais uma vez. Sim. Deu certo? Parou? Não extrapolei tanto, vai. 1h06, tá bom. Tá ótimo.